Bíblia, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz a Bíblia: Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos aí no nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, nós estamos a nos aproximar diante do Senhor, pois queremos ver a sua glória, a sua salvação manifestando-se em nós. Abra-nos o entendimento que salva, dê-nos o entendimento que converte, o entendimento que restaura, na glória do Senhor Jesus Cristo. Nós que queremos dizemos amém. Meus irmãos, hoje eu quero trabalhar com vós sobre o tema aprendendo com Jesus a viver. Aprendendo com Jesus a viver. Olhe para mim. O primeiro milagre na terra, o primeiro milagre em toda a criação que eu consigo ver é a vida. Amém, meus irmãos? Deus ama o homem. Deus ama tanto o ser humano, de uma forma que Ele o trouxe para a maior escola. A maior escola que o ser humano, o melhor lugar, aquilo que agradou a Deus desde o início, foi dar vida ao homem. Amém, meus irmãos? Amém. A maior escola, a qual todos nós estamos aqui, estamos matriculados nela. A escola chamada vida. E nessa vida, nós temos visto muita gente aprender. Alguns se alegram com essa vida. É por isso que eu digo que a vida é um milagre. O milagre da vida. A vida, estar vivo, é um milagre. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou ciente que não é para todos que a vida nesse momento esteja a ser um milagre e nem esteja a ser boa. Eu estou ciente que aquilo que eu chamo de milagre, que é viver a vida, não é para todos. Não são todos os que hoje consideram a vida deles como um milagre. Eu estou ciente disso. Muitas das pessoas têm perdido a vontade de viver a vida. Estou ciente disso. Eu estou ciente igualmente, meus irmãos, que existem muitos em nosso meio e em redor do mundo que estão confusos com a vida. São problemas, são muitas confusões, são problemas, são situações difíceis de poder digerir. E que essas pessoas chegaram ao ponto de dizer as seguintes palavras: eu não sei por que nasci. Eu não sei por que eu nasci. Por que eu vim ao mundo? E essas pessoas preferem nunca ter tido a vida. O que eu falei há pouco tempo que é um milagre. Estou ciente disso. Vivemos em uma era que se eu disser que a vida é uma bênção, é um milagre, essas pessoas poderão talvez dizer o seguinte: não é para todos. Não está a ser um milagre para todos a vida. Alguns de nós estão a desejar a morte. Não tem mais prazer com a vida. Mas deixe-me te contar uma história. Eu intitulo essa história O Milagre da Vida. Escute-me. Para aquilo que eu considero que a vida é um milagre. Escute-me. A ciência, através da biologia, ela diz que um jato de sêmen, aquilo que o homem usa para poder engravidar a mulher. Escute-me bem. A ciência diz que um jato de sêmen contém cerca de 600 milhões de células. Cada célula representa uma vida. E nos 600 milhões de células, somente uma célula sobrevive para ir fecundar no óvulo. Quer dizer o seguinte:
num jato de sêmen, como estou a dizer, 600 milhões de células estão ali. E somente uma sobrevive para gerar um ser, uma vida. Significa que 599 milhões de células morreram. 599 pessoas morreram somente para sair eu. Somente para sair eu. 599 milhões de pessoas que estavam nas células morreram para sair uma única pessoa. E eu pergunto a ti, isso não é um milagre? Isso, de fato, não é um milagre? De certo que é um milagre. E se você concorda comigo que é um milagre, mas você não está agora a ter vontade ou desejo de viver esse milagre, uma coisa pode estar a acontecer. Você não sabe viver. Você não aprendeu possivelmente sobre o que é esse milagre e como vivê-lo. É um milagre estar vivo. Existiram muitos que quiseram estar vivos, mas não puderam conseguir. Não puderam ser tragos à vida. Se você concorda comigo que a vida é um milagre, através do exemplo que eu dei agora, da biologia, da ciência, você concorda comigo, mas não tem desejo de viver, você não sabe viver. E o tema é aprendendo com Jesus a viver. Jesus disse, aprendei de mim. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Uma bênção, um milagre, precisa de ser bem usado. Precisa de ser bem compreendido para que a sua utilidade tenha algum significado maior sobre as nossas vidas. O sábio sobre a vida diz o seguinte: lembra-te dos dias, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham dias difíceis, e os anos em que possas dizer, não tenho prazer neles. Eclesiastes 12 a 1 a 2. Ele está a dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes com que venham dias difíceis, antes com que venham anos em que digas, não tenho prazer. Infelizmente, essas palavras, muitos em nosso meio têm as dito, não tenho mais prazer na minha vida. Não tenho mais prazer. O sábio diz, lembra-te, lembra do teu Criador, antes com que esses tempos cheguem. Infelizmente, para alguns, nós estamos aqui, vão se dizer, e também em todo o mundo, esses dias, esses anos chegaram, e parece que está a ser uma realidade. Nós não temos prazer nos nossos dias. Nós não temos mais prazer na vida, que é uma bênção. Nós perdemos o prazer nesses dias. Deixa-me te dizer uma coisa. Por que é que o sábio nos recomenda para lembrar do Criador? Foi Ele quem nos fez. Ele sabe melhor por onde nos guiar. Assim como o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz pousar em pastos verdejantes e me guia junto às águas tranquilas. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como o salmista, Deus... foi Ele que nos fez, Ele sabe melhor por onde nos guiar. E se porventura alguém está no nosso meio que não esteja a compreender o milagre de estar vivo, não aprendeu sobre a vida com o Criador. Se porventura tem alguém no nosso meio que não está mais a ter prazer nos seus dias, talvez não tenha lembrado-se do Criador em sua mocidade, em seus anos de existência, não tem lembrado do Criador, e chegou o tempo em que você está agora a ser mal, a viver mal, está a viver em tristeza, está a viver bastante quebrado, que está a desejar agora a morte. Quantas vezes não existem pessoas no nosso meio que disseram o seguinte, eu não sei por que eu nasci, eu não entendo por que eu tive que vir à vida. Muita gente. Você não compreende o milagre. O sábio diz isso. O salmista também diz que o Senhor é que é o único que pode lhes fazer guiar e descansar em pastos verdejantes, guiar até junto às águas tranquilas. Só o supremo pastor conhece o caminho para guiar as suas próprias ovelhas. Somente aquele quem fez a vida conhece o seu real propósito. Escute-me, meu amado irmão. Nisso, eu preciso vos dizer uma coisa. Enquanto nós não formos a lembrar do Criador no dia da nossa vida para ouvirmos dele os seus conselhos, andaremos nessa vida tristes, desejaremos a morte, desejaremos nunca terem existido, sabendo que 599 milhões de pessoas não estão aqui hoje. Você que foi produzido,
Escute-me. Enquanto eu pregava aqui no culto de quinta-feira à noite, no meu telefone entrava uma mensagem de um pai, na hora que eu estava a pregar. A mensagem entrou exatamente quando eram 19h30. Eu ainda estava aqui a pregar. Quando entrou essa mensagem da quinta-feira, a mensagem dizia: essa mensagem que estás a pregar hoje retrata a minha situação. Vocês vão se chocar com o que aconteceu. Ele escreveu mais: eu não sei viver como cristão. Foi por causa disso que de me insultarem e me desrespeitarem que separei-me da minha esposa. Coisa recente. Quem esteve na quinta-feira sabe do que nós estamos a falar. E enquanto eu pregava, eu não sei como é que ele entrou na chamada na quinta-feira, e ele ouviu o que nós estamos a falar, e ele me escreveu essa mensagem no privado. Naquele exato momento, enquanto eu falava, por causa de me insultarem e me desrespeitarem, foi por causa disso que eu me separei. Eu não sei viver, ele dizia. Eu não estou a conseguir. Não só na manhã do dia 22 de abril, semana passada, deste mesmo ano, 22 de abril, recebi uma mensagem de um jovem, de um número não gravado. É um pai, na verdade, é um pai, vou dizer, é um pai, ele tem filho. É um pai, ele está em dívidas, ele se viciou em jogos de apostas. E agora a pessoa com quem ele vive está a dizer todos os dias para ele: eu quero me matar. Eu quero me matar, eu quero me matar. Ele, inclusive, além de ouvir essas palavras todos os dias, ele diz-me, quando ele me escreve, que está cansado, já não sabe mais o que fazer. Além de ele ter ofendido as pessoas com quem ele vive, ele agora está cansado dele próprio. Ele está cansado, ele já não sabe mais o que fazer. Nisso, meus amados irmãos, eu concluí uma coisa: as pessoas estão em problema e não sabem qual é a maneira correta de viver. E enquanto elas não souberem a maneira correta de viver, constantemente se meterão em situações, em problemas que lhes vai trazer arrependimentos, que vai lhes trazer sempre problemas. Não sabem viver. Não sabem usar o milagre a qual foram dados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu falei na quinta-feira que um dos problemas da religião, que é fruto de Satanás, é tirar a vontade do homem de viver. Hoje, não só o diabo vem sobre nós e nos pressiona ao ponto de nós não desejamos mais viver. Não só no mundo. Não é só lá fora. Não é só quando você está a viver uma vida depravada e destruída que você perde a vontade de viver. Mesmo dentro da igreja, as exigências que são dadas às religiões dos homens, as exigências que são dadas, mandamentos dos homens, fazem com que muita gente perca a vontade de viver. Perca a vontade de viver. E meio que os homens estão constantemente a arrepender-se dos seus erros. Tudo quanto eles estão a fazer vai culminar em arrependimento. Ninguém agora está a saber qual é a coisa a fazer que é certa, que não vai se arrepender. Tudo que está a ser feito até agora, o homem sabe de uma coisa: eu me vou arrepender. Por quê? Não sabemos a maneira correta de viver. Não entendemos a maneira correta de viver. Chegaram dias em que as pessoas dizem o seguinte: eu já não tenho mais vontade nem sequer de tomar nenhuma decisão, de viver essa vida. Não tenho mais prazer em estar vivo. Acaso essa não é a tua situação, meu irmão? Está agora uma situação em que já não mais tem prazer. A vida para si perdeu todo o sentido. Perdeu todas as... todos os sentidos de um homem continua vivo desapareceram do teu íntimo, desapareceram do teu coração. Você não sabe viver ainda a vida que Jesus Cristo te deu, a vida que Deus deu-nos. Ele amou colocar o homem vivo, dar vida ao homem. Uma bênção. Mas não sabemos. Jesus Cristo diz de forma contínua: aprendei de mim. O irmão Ed, enquanto ele falava no dia 18, na sexta-feira, dia 18, sobre o propósito, ele deu o exemplo do micro. Ele dizia o seguinte: se o criador do micro não nos der instruções de como usá-lo, não saberemos usá-lo. Não saberemos usá-lo e nunca chegaremos a entender o seu valor. O mesmo acontece à vida. Enquanto nós não formos ouvir de quem a fez, não formos a receber instruções de quem a fez, não formos a prestar atenção naquele que trouxe a vida para nós,
não formos a buscar nele descobrir por quê, como viver, qual é o propósito de estar vivos, nós não veremos sentido em estar vivo. Não veremos sentido. Igual a muitos jovens atualmente, senhores e senhoras, já estão a perder sentido da vida. Eles geralmente já não entendem porque eles estão vivos. Porque talvez o Criador da vida não foi questionado por nós. Deus, como viver? O que é a vida? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Enquanto essa questão não for respondida pelo teu coração, você não tiver essa resposta, você andará como um tolo na terra, você andará de um lado para o outro, sempre se culpando, sempre se acusando e desejará a morte. E nessa manhã, eu quero recomendar para vocês, nesse dia de hoje, a observar a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, como aqueles que podem ensinar o homem a maneira correta de viver. Amém, meus irmãos? Eu vou explicar os motivos, 2 motivos. O primeiro motivo, as escrituras dizem o seguinte: no princípio era o verbo, escute-me, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se faria sem ele. Escute bem, e a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. João 1:1-4. No verbo, a Bíblia diz o seguinte: nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. E nós sabemos quem é o verbo: Jesus. É o primeiro motivo porque eu vos recomendo a vida e aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus sendo a vida estava nele. E atenção numa coisa, meus irmãos, esse texto, essa função de a vida estava em Cristo, ele não herdou enquanto homem. Ele não teve essa função de, essa palavra diz o seguinte: a vida estava nele apenas quando esteve na terra, aqui como homem. A Bíblia diz de forma categórica: estava com ele, era desde o princípio. Ele entende melhor a vida. Jesus entende melhor a vida. Ele é a luz dos homens. Ele entende melhor aquilo que os homens podem precisar para viver. O segundo motivo, meus irmãos, as escrituras dizem que o verbo se manifestou em carne e partilhou a carne e o sangue dos filhos e participou das mesmas coisas que os homens. Mesmas tentações, mesmos problemas, não só, pois na verdade ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. É por essa razão, diz a Bíblia, era necessário que em tudo ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, a fim de fazer propiciação pelos pecados, neste caso, pelas fraquezas do povo. Isso é o livro de Hebreus, capítulo 2. Significa o seguinte, meus amados irmãos: Jesus, além de a vida estar nele desde o princípio, as escrituras dizem que ele tornou-se igual a nós em tudo. Ele viveu esta vida difícil. Jesus, o bom mestre, meus amados irmãos, viveu esta vida difícil de modo inigualável. Ele viveu essa vida e deixou o exemplo a seguir. E qualquer pessoa, escute-me bem, qualquer pessoa que esteja a apreciar o ministério e a vida de Jesus na terra como homem, só precisa de voltar e reparar como é que ele se portava, como é que ele vivia enquanto homem. Aquilo que trouxe grande vitória para aquele homem. Se eu quiser aprender a viver de forma correta a vida que eu tenho, talvez eu precise de cobiçar, precise agora de me espelhar na vida que Jesus Cristo teve. Eu tive que me espelhar agora nos ensinamentos que ele trouxe para nós enquanto ele estava vivo. Ele disse o seguinte: aquele que o escolheu, aquele que o aprecia, deve andar como ele andou e jamais andará em trevas. Amém, meus irmãos? Amém. Aquele que crê nele deve andar como ele andou e não andará não andarão em trevas. O que está acontecendo conosco é que temos pessoas que estão a andar em trevas de forma contínua. A vida complicada que estão a ter, estão continuamente a andar em trevas. E as escrituras nos dizem que Jesus, de modo universal, deixou um exemplo.
deixou uma trilha a ser seguida pelo homem. Aquele homem que quer viver a vida de forma correta, ele deixou na sua vida e nos seus ensinamentos. Aquilo que ele ensinava aos homens, ele viveu da mesma forma que ele ensinava para as pessoas. Aquilo que ele ensinou é aquilo que ele viveu. E aquilo que ele viveu foi o que o trouxe glória. Foi o que o trouxe aquilo que é a glória que ele tem hoje. Nós temos na Bíblia, meus irmãos, um versículo a qual faz com que todos nós venhamos confiar nos ensinamentos desse homem. Jesus foi o homem que disse o seguinte: eu venci o mundo. Nós estamos continuamente a falhar nesse mundo. Estamos continuamente a cair nesse mundo. Estamos a ser derrotados pelo mundo. Aqui está um homem que está a dizer que eu venci o mundo. Agora olhe para mim. Se um homem desse está a dizer que já venceu o mundo, é necessário observar a vida e os ensinamentos que esse homem seguiu enquanto teve vida, enquanto homem. Porque se eu seguir a mesma vida e os ensinamentos que ele teve, eu também diria as mesmas palavras que ele disse: eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Essa é a razão para a qual eu vos recomendo hoje a vida e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês querem saber de uma coisa, meus amados irmãos? A verdade é que a maior parte dos fiéis não tem vivido nos ensinamentos de Jesus. Nós temos uma fé de boca. Temos uma fé em que nós apenas professamos e dizemos que Ele é nosso Senhor Salvador. Se eu pudesse levantar aí agora e te perguntar sobre o quanto você segue os ensinamentos que Jesus Cristo deixou. Aqueles grandes ensinamentos. A grande inspiração a qual Ele teve enquanto em vida. Escute, meu irmão. É impossível nós falharmos enquanto estivermos a seguir a trilha daquele homem. É impossível. Ele está dizendo de forma categórica: aquele que em seguir a Jesus jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que eu preciso, o que a tela precisa hoje, e deixa-me recapitular para vocês isso, meus amados irmãos. Da quinta-feira, eu falei com as pessoas que estavam aqui no culto sobre a necessidade que os cristãos têm, que os fiéis, que os crentes têm, de começarem a buscar na Bíblia a maneira correta de viver. Não apenas nos basearmos em repreender demônios, em repreender pecados, mas a grande questão é, aonde que está o brilho de viver essa vida em Cristo? Nós encontramos muita gente que está agora a orar, está a queimar demônios, está possivelmente, eu enfatizei bastante sobre esse assunto na quinta-feira, muita gente está preocupada em expulsar demônios, mas a questão é, depois que você foi repreendido do seu pecado, depois que foi expulso o demônio, como viveu? Qual foi a sua conduta? As Sagradas Escrituras dizem, toda a Escritura é divinamente inspirada para repreender, para corrigir, para redarguir e para ensinar a maneira correta de viver. Eu que estou falando agora, meus amados irmãos, hoje em dia, vocês sabem por que a cristandade, a fé está fraca? Está cheia de muita fé mística. Está cheia de muito eu creio, mas pouca prática. Não vivemos os ensinamentos que são a luz do mundo. Não vivemos. Quando nós obedecemos e vivemos segundo as Escrituras, é onde Deus é glorificado. Observa uma coisa, meu irmão. O mundo está cheio de orações, mas pouca prática. O mundo está cheio de homens que têm fé. Está cheio de homens que possivelmente eles têm uma fé gigante para jejuar. Tem uma fé gigante, inclusive, para expulsar demônios. Mas modo de vida, gente, está escasso. A forma de viver está muito precária dos crentes atualmente. Nós não seguimos ao pé da letra os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É a razão pela qual vivemos uma vida, mesmo temos pessoas dentro da igreja que estão a continuar a manifestar, estão a continuar ainda sem o Espírito, sem a salvação, porque não sabem viver segundo a fé. Não sabem viver segundo a fé. E hoje, meus amados irmãos, se hoje eu pudesse dizer o seguinte: cristão, homem que está me ouvindo agora, pessoa evangélica, escute-me, você não sabe o que fazer com a sua vida, não sabe como vivê-la? Jesus trouxe-nos um exemplo. Jesus nos deixou um grande exemplo de como viver a nossa vida. Amém, meus irmãos? Só para poder parafrasear um pouco
Em Mateus, Jesus Cristo nos ensina a não resistir ao homem mau e a não devolver o mal com o mal que nos fizeram. Em Mateus 6, continuamente, Jesus Cristo nos ensina a não andarmos ociosos quanto ao que comer, beber e vestir, mas a vivermos sobre os cuidados do Pai. Vivermos sobre o cuidado do Pai, buscando o reino e a sua justiça, e as demais coisas que nos preocupam nos seriam acrescentadas. Não só o líder Pedro, quando ele fala conosco, ele faz uma questão: quer amar a vida e quer viver dias felizes? Quer amar a vida e quer viver dias felizes? Pedro responde: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal. 1 Pedro 3, 10 a 13. Eles ensinavam a maneira correta de viver. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero poder trazer aquilo que é a vida de Jesus Cristo quando esteve na terra. Quero mergulhar convosco em 3 assuntos neste momento. Detalhes sobre a vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Abra comigo, por favor, o livro de João, capítulo 6. Abra comigo o livro de João, capítulo 6. Rapidamente. Eu quero mergulhar convosco. Olhe para mim, depois de ter aberto, olhe para mim. Hoje, eu não quero dar a sequência que eu dei na quinta-feira. Eu quero poder trazer hoje detalhes da vida de Jesus Cristo que o fizeram tornar-se um exemplo de vida, a qual todo homem precisa de seguir esse exemplo, modelo que Jesus Cristo trouxe em vida. Amém, meus irmãos? Capítulo 6, João 3, ou seja, 6, versículo 38. Leia comigo o que diz a Bíblia. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, meus irmãos? Olhe para mim, primeiro ponto. Jesus antes buscou conhecer a vontade de Deus e centralizou a sua vida apenas na vontade de quem? De Deus. Quer dizer uma coisa? Eu falo de forma bastante recorrente que, dando exemplo de mim, essa igreja, ela surge em momentos em que o irmão também acompanhou isso, justamente o irmão Ed que esteve cá, que eu precisei de ser pastor num outro lugar antes. O que isso diz? Conhecendo a vontade de Deus, não se centralizar apenas na vontade de Deus, querer fazer outras coisas. Qual é o resultado que se dá, que se tem, quando você conhece a vontade, ou até mesmo quando você não conhece, vive as outras vontades, você perde tempo. O que acontece é que você acaba sofrendo coisas que não deveria sofrer, porque não se centralizou na vontade de Deus. Não se centralizou. Uma parte de jovens estão aqui nesse lugar, ainda vão continuar a sofrer, porque até agora estão a viver sobre as suas próprias vontades, não buscaram conhecer qual a vontade do Pai e centralizar-se apenas na vontade do Pai. Apenas na vontade de Deus. Não precisa de juntar os ofícios. Tem que se centralizar. Tem que centralizar. Isso faz com que o homem, quando não centraliza a vontade de Deus, centralize sua vida na vontade de Deus, faz com que ele sempre ande perambulando. Ele sempre andará questionando. Ele sempre vai sofrer até coisas inúteis que não devia estar a sofrer, ela vai sofrer. Porque rejeitou buscar, em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus e se centralizar na mesma vontade. Me perguntem, o que culminou o tempo que eu demorei? Não só, há várias outras coisas que não me compete aqui referir. Quando nós queremos seguir viver uma vida ao que o Senhor Jesus Cristo viveu, ponto número 1, meus irmãos, não busque sua vontade. Não busque sua vontade, você vai se estrepar. Jesus falava de forma categórica, não só para não parecerem que isso é conjectura. Eu já aboli as conjecturas da minha boca. Amém, meus irmãos? Escutem só o que o salmista fala. Escutem só. Gosto de fazer a tua vontade, oh meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Está dentro do meu coração. Então, escute bem,
tu não quiseste sacrifício nem oferta. Abriste-me os ouvidos e não existe. Veja só, abriste-me os ouvidos para ouvir. Não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou no rolo do livro que está escrito ao meu respeito, para fazer a tua vontade. Salmos 40. Aqui está o Espírito do Messias dizendo, se o Senhor tivesse pedido sacrifícios, holocaustos, eu teria te dado, mas eu não tenho prazer neles. Por isso que eu disse, aqui estou no rolo escrito ao meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade. O Messias, Jesus, sempre centralizava-se na vontade de Deus. Quero vos dizer uma coisa, meus amados irmãos. Quando alguém vive na plena vontade de Deus, sua vida não corre perigos. Digo perigos em que sentido? Perder a sua salvação, perder a sua alma. Pois está escrito que aquele que crê no Senhor não será envergonhado e nem deixará o Senhor que o seu justo veja a sepultura, veja a corrupção. Por causa de andar na vontade de Deus. Andar na vontade do Criador. E hoje, como igreja, se eu pudesse falar como igreja, sendo do individual, falando como igreja, hoje em dia temos pessoas que acreditam que não há uma plena vontade de Deus para a igreja. As pessoas acreditam que não há uma plena vontade de Deus sobre a igreja, sendo do individual, sendo que existe. E o segredo para mim, como jovem, para si como adulto, não importando a sua idade, querendo seguir esse exemplo, primeira coisa, meu irmão, os traços da vontade do Criador devem concretizar sobre a sua vida, tem que se manter, não é o teu desejo. Amém, meus irmãos? Amém. Não pode ser teu desejo, nós temos que viver na plena vontade do Criador. Para eu não me alongar, eu vou avançar. Segundo ponto, detalhes sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, que Ele fez Ele ter uma vida exemplar, é que Jesus tem uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Jesus tinha uma vida de oração. Diz a Bíblia o seguinte, então Jesus saiu conforme o seu costume, e foi para o Monte das Oliveiras, e afastando-se a curta distância dos discípulos, ajoelhando-se, orava. Lucas 22, 39 a 41. O que é um costume? É uma prática frequente. Amém, meus irmãos? Costume é uma prática frequente. É o resultado do que fazemos com frequência. Fazemos sempre. Eu enumerei, eu abri a Bíblia, meus irmãos. Eu comecei a marcar todos os lugares em que Jesus Cristo ora na Bíblia. Nos evangelhos, todos os lugares, eu marquei, arrolei todos os versículos aqui, só que não dá para ler todos aqui para vocês. Eu marquei, e aqui tem uma coisa, meus irmãos, de forma bastante recorrente, Jesus, cada vida de oração que ele tinha, você encontra afastando-se para orar. E nós sabemos que na oração, Jesus partilhava o peso da sua vida com o Pai, diariamente, e não só, era um sinal de dependência. Jesus dependia do Pai todos os instantes. A vida exemplar daquele homem também tinha a ver com a vida de oração. Ele partilhava a sua dor. Ele não deixava a raiva, aquilo que ele consumia por dentro, sei que tinha dentro dele, ir manifestar-se em frente aos seus apóstolos. Não deixava. Igual a muitos estão aqui nesse lugar, deixam a raiva mostrar-se para sua esposa. Tua esposa vê tua raiva, teu marido vê tua raiva, vê que você de fato está nervoso, está zangado. Não divide teu peso com Deus em oração. Não só, há muita insegurança sobre a nossa vida, não dependemos diariamente de Deus para orar, para vivermos uma vida de oração. Para vivermos uma vida de oração, diz a Bíblia, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Hebreus 5:7. Qual é a sua vida de oração? O quanto tempo você ora, meu irmão? Queremos viver essa vida sem orar? Jesus viveu essa vida orando. Por isso que ele disse aquela palavra, eu venci o mundo. Depois dele fazer a vontade de Deus, ele vivia constantemente em oração. Você não ora. Você possivelmente não tem tempo para orar.
E ainda quer me garantir com que você vai conseguir vencer esse mundo, vai saber a maneira correta de viver. Vou te chocar com isso, meu irmão. Jesus, antes de escolher os apóstolos, se você vai escolher os 4 evangelhos, vai perceber o que eu vou te dizer agora. Jesus não escolheu os apóstolos levantando-se e apenas saindo. Diz a Bíblia, ele durou toda a madrugada no monte a orar. E pela manhã ele começou a escolher os seus apóstolos, depois de orar. Ele não escolheu antes da oração. Ele escolheu pedindo direção para não cometer falhas, para não cometer erros em escolher, possivelmente pessoas que poderiam estrepar com o trabalho dele. Escolheu pessoas bastante inferiores, bastante incapazes, escolheu pessoas que lá no fundo tinham alguma coisa que dar, depois de orar. Nós queremos viver essa vida em que a Bíblia diz que o mundo é coberto de trevas, você nem ora. Quer viver essa vida, quer aprender a maneira correta de viver, você não tem tempo diariamente com Deus para orar. Não importa o teu nível de entendimento bíblico, isso não me importa. O tempo que você ora importa mais. O tempo que você gasta concentrado em Deus na sua casa, é isso que mais importa. Jesus tem uma vida clara de oração. Amém, meus irmãos? Eu estou aprendendo com Jesus quando leio a Bíblia. Aprendo a ter uma vida de oração, mas em terceiro lugar, eu gosto muito desse ponto. Jesus ensinou-nos algo bastante importante. Uma vida sem apego nenhum. Amém, meus irmãos? Jesus viveu sem um apego. Ele não vivia como um homem apegado, nem ao dinheiro. Ele era o homem que tinha a coragem de dizer o seguinte: não digam para ninguém que eu sou Messias. Enquanto não estamos preocupados em querer expor de forma rápida quem nós somos, Jesus não se apega nem ao título. Amém, meus irmãos? Ele não se apega nem sequer ao título. Ele simplesmente, vive a vida sem desculpas. Por quê? Há quem vai dizer o seguinte: eu não sou respeitado porque não tenho título. Envergonhe-se com Jesus, a maneira dele de viver. Foi respeitado sem nunca publicidade que ele era o Messias, o Filho de Deus. Viveu uma vida sem transparecer. Isso tem a ver com exaltação, meus irmãos. Exaltação. Há homens que vivem sobre o poder da exaltação contínua. Vivem uma vida de exaltação. As Escrituras dizem, no livro de Mateus 23:12, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Jesus, na sua forma de viver, ensinou-lhe. Sabe por causa de quê? Porque quando nós estamos a viver nessa terra, nesse mundo, chega um momento quando você é alguma coisa, até quando você não é alguma coisa, você pensa que é alguma coisa, você quer dizer, quer publicidade, quer um respeito, quer uma consideração. Mas eu quero vos surpreender com o exemplo do homem Jesus. Ele não se apegou à sua natureza divina constantemente. Em diversos momentos ele podia sair em vantagem. Em diversos momentos, Jesus Cristo na sua vida, ele poderia sair em vantagem em muitas situações, mas ele não se apegava ao poder e ao lado divino dele. Diz a Bíblia, existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si próprio, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, de tal modo que Deus o exaltou. Filipenses 2:5-9. Ele não se apegava. Amém, meus irmãos? Em Mateus, ele ensinava aos apóstolos: não acumulem tesouro na terra. Não acumulem tesouro na terra. Vivam. Quando ele lhes mandou para as missões, os 70, ele lhes disse: não levem 2 pares de sandálias. Nem levem pão adicional na vossa bolsa. Vão assim como estão. Vão desse jeito. Ensinou os homens a não se apegarem em nada. Sabe? A vida na escola que ela é, se nós não formos acatar os ensinamentos e a vida que esse homem teve, vamos cair facilmente. Imagine se Jesus se apegasse ao título: joga-te, os reinos desse mundo serão te dados.
joga-te, os reinos desse mundo serão te dados, terão te oferecido. Falamos de propostas. Falamos de propostas, esses nossos jovens que possivelmente estão a cair facilmente em seduções. Eles não querem viver uma vida sem apego a esta terra, sem apego ao mundo. Jesus não vivia apegado, meus irmãos. Ele negou transformar pedra em pão, mesmo podendo. Ele negou, meus amados irmãos, saciar a sua fome, mesmo quando tivesse poder de saciar. Ele negou se lançar daquele penhasco, mesmo sabendo que ele seria sustentado. Precisamos de ensinar aos homens hoje a viver sem apego. Você não é nada. Jesus que os dizia, se alguém entre vocês quiser ser maior, seja primeiro o menor e sirva a todos. Essa é a forma, são as trilhas. Eu não sei se isso pode te impactar, mas eu estou a dizer que agora esta é a vida que esse homem teve, que ele usou. Essa forma precária para vencer o mundo. Amém, meus irmãos? Olhem só, eu preciso contar isso para vocês. O antigo secretário de Julius Kambarage Nyerere, ele falou numa das reuniões que chegou um tempo em que ele não aceitava ter escoltas. Ele está vivo até agora, mas já bastante idoso, esse antigo secretário. Ele não aceitava ter escoltas. Por vezes, ele andava apenas com segurança. Ele dizia mais, às vezes que nos semáforos ele parava sem sirene. E sem ter aqueles que são os que vão à frente para colocar todo aquele cortejo. Ele dizia que ele não andava, não se apegava, enquanto ele estava sob o poder de ser secretário, ele não se apegava a nada daquilo. E é na companhia desses homens que eu ando, meus irmãos. Amém? É por isso que eu não sou nada. Além da Bíblia, tem homens extraordinários que mostraram com a sua forma de viver não se apegar a nada. Viveram uma vida completamente simples e melhor serviram, melhor venceram o mundo, venceram todas as tentações que haviam. Mas quem quiser ser alguma coisa, se você quiser ser alguma coisa, Judas queria alguma coisa no coração dele, no íntimo. Não sabemos se era contrariar o mestre uma vez na vida ou ser rico, mas ele queria alguma coisa, o coração dele apegava-se a alguma coisa. Vejam como terminou Judas, ele caiu, ele não venceu o mundo. O mundo o dominou. Amém, meus irmãos? Amém. O mundo o dominou. Eu creio que nos ensinamentos de Jesus, nossas vidas podem ganhar rumo e luz. Sem orar, sem buscar, conhecer a vontade de Deus, sem viver uma vida de desapego, impossível. Impossível conseguir vencer essa luta. Amém, meus irmãos? Mas eu quero voltar convosco para o texto que nós lemos agora de Mateus 11, para não pensarem que eu fugi disso. Jesus disse, venham a mim todos que estáis cansados. Eu quero vos dizer uma coisa para eu poder terminar nessa manhã, antes de eu entrar para esse assunto. Todo homem que quebrou-se, todo homem que está a viver mal, se for hoje, um dia em que eu tivesse que fazer um convite, seria esse. Volte a ler a vida e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Jesus disse, venham a mim. Na última vez que eu meditei essa passagem de Mateus 11, 28, venham a mim, todos cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu entendi que os fardos que o Jesus Cristo se referia, nós possivelmente estamos a correr para demônios. Não que esteja errado. Nós estamos a correr por vezes para doenças. Não que esteja errado. Mas na última vez que eu li, eu entendi que esse fardo, Jesus se referia inclusive à religião e a rituais de religião. Prosélitos cansativos. Obediências. Práticas humanas que têm cansado o povo. Porque em algum lugar, Jesus Cristo disse que os fariseus colocavam fardos pesados nos homens. Sabe o que significa fardos pesados na altura? Não era um fardo físico, tinha a ver com mandamentos que nem eles conseguiam aguentar. Nem eles conseguiam aguentar. E Jesus está a dizer, venham a mim.
vos ensinarei a viver sem regras. Regras humanas, religião humana, vai causar fardo em vocês. Amém, meus irmãos? Vai causar fardo em vocês. É fardo para si vir para a igreja. É fardo para ti ler a Bíblia. É fardo para si obedecer. Talvez é uma religião que está a operar no teu coração. Jesus está a dizer, venham, eu vou vos aliviar da religião. A religião é um fardo. Os rituais religiosos são um fardo. Os prosélitos são fardos. E Jesus quer te libertar disso. Por outro lado, Jesus Cristo disse que olhava e via multidões, muita gente, sem pastor. Significava que eles não tinham nenhuma conduta de vida. Hoje, vocês têm muitos espelhos no mundo. Você escolhe quem que quer se espelhar nele. Está vendo a tua atitude? Espelha quem você está a imitar continuamente. Você é alguém quando falam contigo, você é alguém que tem desprezo. Você não diz que aprendeu isso de Jesus. As tuas atitudes contínuas. Você está aprendendo de alguém todos os dias. Alguém é teu exemplo. Não há ninguém nessa sala, inclusive eu, que não está a andar sobre influência. Não existe. Minha forma de falar, eu tenho a certeza que talvez em algum lugar você pode encontrar alguém que talvez pode falar da mesma maneira, porque sou influenciável. A minha grande questão é que essa pessoa que está a ser teu exemplo, está a seguir os seus ensinamentos, está a guiar bem a tua vida, está a aprender como viver com os ensinamentos. Eu estou falando de Jesus, não estou falando de mim nessa manhã. Amém? Eu já comecei o culto exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Esqueçam que estou a falar de mim. Eu não estou a falar de mim. Estou agora a apontar para Jesus Cristo como quem tem uma vida exemplar em ensinamentos poderosos para iluminar qualquer vida. Hoje eu tenho a certeza que se nós apenas tivéssemos tempo para ler a Bíblia, nós não estaríamos talvez já continuamente repreender-vos com as coisas que nós vos repreendemos nelas. Não estaríamos. Nós não estaríamos continuamente a vos dizer que tem que tirar demônio do teu corpo. Se você aprendeu com Jesus a não viver em preocupação por causa do que comer e beber, já imaginou a vida que você teria se andasse sobre os ensinamentos desse homem? Jesus quer libertar a cada homem e ensinar-nos a maneira correta de viver. Hoje, sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido, irmãos, eles são aquilo que você aprendeu. O modelo é exatamente esse que está a ser seguido na sua casa, no exato momento. Mas fora isso, se você porventura está a ver que você não está a viver bem na tua casa, os teus ensinamentos não estão a surtir efeito, não estão a dar certo. Teu filho não te ama, tua esposa tem medo de si, teu marido tem medo de si, teu pai, os teus ensinamentos, o teu modelo fracassaram. Vamos aprender a viver, meus irmãos. E Jesus é o homem que deve nos ensinar a viver nessa manhã. Aleluia, meus irmãos. Será que você hoje... Eu vim com esse apelo para vocês nessa manhã. Jesus quer vos ensinar a viver. Gente, é um sonho. É um sonho ver todos nós estamos aqui a sermos guiados pelo mesmo livro e pelos mesmos ensinamentos. É um sonho. Que Jesus te guie e te inspire ensinamentos, aquilo que Ele fez em vida. Amém? Nessa manhã, eu não quero avançar ainda mais. Eu quero somente terminar a palavra que Ele disse. Aprendam de mim que sou humilde, manso de coração.